Pô, você sabe que o carro vai custar 30% menos daqui 3 meses. Você não vai comprar o carro agora, né? Então você espera e compra depois. E acho que o ano passado, muito dos desenvolvimentos ficaram em compasso de espera. Estamos aqui hoje com o Ricardo Madeira, Managing Partner na Alianza Brasil. Obrigado, Ricardo, pela presença. Para a gente Obrigado a poder você, Ale. bater esse papo juntos. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Jair. Um prazer. Vamos em frente aí. Então, para a gente começar e as pessoas poderem te conhecer um pouquinho melhor, a Alianza, fala um pouquinho, brevemente, aí sobre a Alianza e seu papel na empresa, só para a gente ter um pano de fundo. Bom, a Alianza, a gente fundou ela em 2011. Eu tinha sido executivo de algumas outras empresas do segmento, como a Bracor, como a São Carlos e a TRX. E em 2011 eu me juntei com algumas pessoas e a gente nasce como uma desenvolvedora imobiliária, fazendo projetos de build-to-suit, sale-leaseback. E naquele momento, economia de lado, o primeiro mandato de Dilma. E em 2015, a gente acaba virando gestora de recursos com a entrada de novos sócios. Então a gente brinca que a gente tem 2 datas de fundação, porque tem a data da fundação da desenvolvedora e a data da fundação da gestora. Hoje a empresa tem mais de 15 anos aí de existência. Somos ali em 25 profissionais, 5 sócios que trabalham ali no dia a dia. 6 sócios agora que trabalham no dia a dia da companhia. E hoje a gente tem um patrimônio, um AUM ali por volta de 3 bi alguma coisa, em diferentes tipos de produto, né? Acho que o mais conhecido é o ALZR, que é um fundo público listado, onde a gente está fazendo uma emissão agora, que eu infelizmente não posso ficar falando muito a respeito, por motivos aí de regras de CVM, mas é um fundo que hoje tem um BI 350 de PL, com 192 mil cotistas, e dentro desse fundo a gente tem outros 2 fundos, que é o Tser 11, que tem um prédio alugado para Dupont, e a gente tem um fundo de data center, que é uma coisa que, enfim, a gente começou lá em 2021, a gente acabou sendo precursor, e isso daí, enfim, nos deu aí uma avenida de crescimento muito grande. Além do LZR, a gente tem 2 fundos de crédito, um listado e o outro que a gente acabou de captar com o pessoal da XP, cada um aí por volta de 200 milhões de reais, e todo o restante, né, esses daí são investidores de varejo, todo o restante dos fundos que a gente possui são fundos fechados para investidores privados, etc. A gente já teve uma gama grande aí de joint ventures, né? No passado a gente fez um projeto muito grande aí com o pessoal da Goldman Sachs, já tivemos também com a Cerberus, com alguns players aqui do Brasil, como a TAG Investimentos e a Prisma Capital, e agora, já há algum tempo aí, estamos com uma joint venture também com o GIC para data centers, né? Que é esse setor novo aí para a maioria das pessoas, mas que para a gente está bastante ambientado nisso aí já há algum tempo. Até trazendo esse gancho, né? Desde 2021 vocês fizeram esse investimento em data center no Brasil, foram um dos precursores, né? Quais são os fundamentos que vocês usaram, que sustentaram essa decisão naquele momento? Talvez ainda não estivessem plenamente refletidos no mercado, né? Por que vocês tomaram essa decisão e foram um dos primeiros a fazer? Essa história começa, na verdade, em 16 para 17, quando a gente capta um recurso grande fora do país para comprar portfólios que estavam estressados aqui no Brasil, e a gente quase compra um portfólio da W Torre, tá? E dentro desse portfólio da W Torre existia 2 data centers, tá? E quando a gente vai fazer o estudo, a gente tem que fazer o underwriting, que é toda a tese de investimentos, e a gente começou a olhar para fora, e os REITs lá de fora, os fundos imobiliários lá de fora, são muito grandes dentro dessa tese de data center. Então, desde lá, a gente já acompanhava isso aí. Infelizmente, esse negócio acabou não saindo, mas a gente se ambientou naquele negócio. Nós, como gestora independente, né, sem um grande grupo financeiro por trás, a gente tem que ter produto diferenciado, porque senão eu vou cair sempre na mesma vala que outras companhias, e eu tenho que fazer uma coisa que seja realmente diferente, né? Então, a gente sempre gostou dessa tese, porque é uma tese que você tem ali um contrato muito forte, é muito difícil do inquilino que está lá dentro sair daquilo ali, uma questão meio óbvia, né, de a quantidade de tecnologia e de investimento que se coloca no site. Em 2021, meio de pandemia, surgiu a oportunidade de a gente fazer um investimento, um sale-leaseback da Sky, que na época era controlada pela AT&T. A gente faz esse cheque, é um cheque de 50 milhões de reais, e esse cheque poderia ser feito diretamente pelo LZR, mas já naquele momento, quando a gente tinha uma pesquisa proprietária pronta dentro de casa, a gente preferiu montar um fundo debaixo do LZR, que se chama Alianza Digital, e a gente plugou o Sky
que é um cheque de 50 milhões de reais, um contrato de 15 anos, debaixo da Alianza Digital, que está debaixo, que é 100% investido do LZR. Desde então, a gente acaba se colocando uma pressão de fazer outros negócios, né? E aí a gente vai navegando dentro desse segmento e hoje existem poucas empresas que são os providers, mas eu diria que a gente conversa com absolutamente todos eles, né? E a tese é basicamente a mesma lá de trás, né? É uma probabilidade baixa desses inquilinos saírem desses sites, que para a gente é muito rico isso daí para os nossos investidores. E a gente teve que aprender e moldar a tese de investimento, de compramos ou não compramos os equipamentos, de que forma faz as defesas e os colaterais de contrato, e isso a gente foi montando uma tecnologia interna, e aí em 24 a gente faz o segundo cheque com a escala dentro desse mesmo fundo, cara. Legal. Então, é uma história que tem um tempo, não é do dia para noite, diria que 24, 25 foi quando isso aí começou a ficar na moda, né? Tá todo Sim. mundo falando a respeito dessa história, mas é ver uma história muito anterior da gente nesse tema, por isso que a gente entende que a gente está um pouquinho à frente. E agora seguindo nessa trilha, você, assim, até passar uma informação pra gente, sua opinião, né? Você vê algum risco ou alguma oportunidade que o mercado ainda não esteja vendo, que vocês olham com carinho, tem alguma coisa que você Em data em data centers, center, isso? o mercado brasileiro ainda é muito pequeno versus mundo, né? E a gente tem todas as fortalezas que tá na capa do jornal o dia inteiro, né? Energia barata, abundante, um clima bom, etc. Mas também existem as dificuldades políticas, econômicas que todos sabemos quais são. É um mercado que ele não permite, ele tem uma barreira grande de novos entrantes, né? Porque é muito capital para se fazer. E fazer um greenfield, né? Se demora para fazer um condomínio logístico, você pode imaginar o quanto mais demora para fazer um data center, porque além das aprovações normais, você tem questões aí de energia que você tem que plugar, né? Que no final do dia é isso que ele está vendendo, o provider. Então hoje a gente está em contato com absolutamente todos os providers, tentando colocar o nosso capital à disposição deles para que exista aí uma avenida de crescimento desse mercado, né? Existem uma série de dificuldades, mas enfim, acho que a gente está superando. A gente já tem, comentei de 2 data centers, né, anteriormente, a gente fechou um terceiro no meio do ano passado, também com a escala, em São João do Meriti. Eu diria que o nosso pipeline hoje é bastante robusto nisso daí, dentro dessa tese que a gente criou, né, que seria um sale leaseback um pouco mais travado, com regras de recompra em ambos os lados. Então, é mais nisso que a gente está atuando do que em desenvolvimentos, tá? A gente está olhando mais comprar coisas prontas, mas não existem tantas coisas prontas, então você tem algumas barreiras nisso aí. E a gente sentiu também no mercado que alguns investidores seguraram um pouco os investimentos esperando essas questões fiscais, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do Redata e se você acha que isso está sendo superdimensionado ou não, até que ponto esses investimentos devem esperar ou se posicionar com relação a essas questões fiscais, já que são importantes, Sem lógico, dúvida, dentro dos sem data dúvida. centers. A gente aprende muito com esses nossos parceiros, com os executivos de escala, executivos de Ascent, enfim, com o Elea, todo mundo com quem a gente fala, eles passam muita informação para a gente. Obviamente que a gente torce que o Redata passe, mas ontem a gente teve uma notícia de Senado que foi segurado, então, sim, política a gente não consegue controlar, né? Dentro do que a gente faz, sim, o ano passado, até li em algum lugar que você sabe que o carro vai custar 30% menos daqui 3 meses, você não vai comprar o carro agora, né? Então você espera e compra depois. E acho que o ano passado, muito dos desenvolvimentos ficaram em compasso de espera. Agora, dado o que aconteceu, eu acho que só a demanda que já existia para 2025 e para 2026, se ela acontecer em 2026, e a gente sabe de uma série de projetos em andamento, já é bastante coisa para acontecer. Obviamente, se o Redata voltar e conseguir passar, você vai ter vai ser catapultado assim exponencialmente, tá? Pelas todas as fortalezas que o Brasil possui. Então, acho que a gente está bem posicionado. A gente tem uma grande joint venture estabelecida para isso daí, tá? A gente fala de igual para igual, com conhecimento técnico. Nossa equipe técnica conhece muito do assunto sobre data center, sobre equipamentos, né? A gente gastou muito tempo e muito capital humano nisso daí. Então, eu acho que assim a gente vai fazer muitas outras coisas nesse segmento aí. Então tem um capital grande represado aí também com um passo de espera para ver se essa questão fiscal Sem dúvida, ajuda sem a... dúvida.
e há uma falta de capital, né? Porque a maioria desses grupos que estão aqui no Brasil são controlados por fundos estrangeiros, tá? E aí tem a outra empresa do mesmo grupo que tem a demanda de fazer na Austrália, na Nova Zelândia, na Ásia, na África, onde quer que seja. Então existe uma competição interna de capital e a gente vem com um produto que libera esse capital para eles, né? Então está sendo muito bem aceito aí em conversas que a gente tem tido. E falando um pouquinho do investidor dos fundos, né, que assistem essa dinâmica do data center, hoje a gente pode classificar ou como que eles enxergam esses ativos imobiliários como infraestrutura, como real estate, ou é um misto, é um novo... A gente chama lá dentro de infradigital, tá? Tá. Inclusive a gente está tentando tatear algumas outras classes de ativos dentro de infradigital, né? Se você olhar para fora, os REITs lá de fora, os 10 maiores REITs, 3 são de infradigital, tá? E além de data center, cabos submarinos, torres de celular, isso daí você tem grandes contratos que são parecidos com os build-to-suits, são os take-or-pays, tá? Onde você tem garantias muito fortes que aqueles contratos vão ser cumpridos. Esse tipo de tecnologia não muda do dia para a noite, tá? Então você tem aí uma previsibilidade muito grande. Então a gente tem olhado para outras classes de ativos que dê essa previsibilidade para os investidores. Então é algo que a gente tem dedicado bastante tempo lá dentro de casa. Legal. Você comentou um pouquinho sobre umas operações de sale-leaseback, né? Isso continua acontecendo? Continua sendo uma estrutura que vocês fazem com frequência? Não só no data center, né? A gente faz isso, por exemplo, o ALZR hoje é composto de 24 ativos, sendo que 2 deles são data centers, tá? Os outros 22 são prédios da mais diversa sorte. Então a gente tem CDs, a gente tem prédios comerciais, a gente tem lojas de varejo, a gente tem laboratórios. Acabamos de anunciar a compra de um Fleury em Campinas, que acabou de ficar pronto, no Cambuí. Então, assim, o sale-leaseback é uma ferramenta que a gente usa bastante dentro do LZR, né? É uma questão que a gente mitiga o risco da obra, tá? E limpa uma série de questões aí para as empresas que fazem o sale-leaseback, né? Elas têm um benefício muito grande de receber aquele recurso de volta, poder aplicar nas atividades fins delas. Então, enfim, a gente tem feito bastante, não só no data center. Bom, eu queria agradecer, Ricardo, foi muito, muito construtivo e muito interessante ouvir sua visão e sua perspectiva com relação ao que vocês fazem. Eu acho que vocês estão num caminho aí super promissor, né, e na frente, na vanguarda desses fundos de tanto sucesso. Eu agradeço a sua participação. Obrigado, Lê. Eu que agradeço a você, a equipe do Jair. Tá joia. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Valeu.